Mas afinal de contas, como é ser um humano? Com essa e outras questões, nós somos apresentados a O Incidente de Darwin, o lançamento da editora Panini, uma obra que com certeza vai te surpreender desde o primeiro volume, na verdade desde o primeiro capítulo. Ele já se inicia com uma citação aqui de Darwin, mas a história em si começa em um instituto de pesquisa, quando um grupo terrorista, ALA, Aliança de Libertação Animal, invade um instituto de pesquisa e lá, enquanto libertava diversos animais, acabou encontrando uma chimpanzé grávida. E após seu resgate, ela deu à luz ao Humanzé Charlie, nosso protagonista. Ele é um híbrido metade humano e metade chimpanzé. Por isso o termo Humanzé, ele é o primeiro de sua espécie híbrida. Ele recebeu o nome Charlie e então foi adotado por um casal de humanos e viveu com eles. E agora, 15 anos depois, ele vai começar a frequentar a escola. Um ambiente que por si só já gera diversas questões de bullying, preconceito. Com um ser tão diferente como Charlie, claramente vamos ter debates como preconceito. Os debates são apresentados nessa história, né? Além do preconceito com o diferente, o tema veganismo também é colocado em pauta, abuso animal e, é claro, terrorismo. O extremismo também é algo que é muito abordado nessa história. Essa é uma história muito interessante, ele te surpreende porque tem diversas camadas. Muitos temas sendo abordados e muito bem discutidos nesse mangá. Não vou querer trazer muitos spoilers, então a ideia inicial é que nós temos Charlie, que é metade humano, metade chimpanzé. Agora vai começar a frequentar a escola e, enquanto isso, o grupo terrorista ALA, que atacou aquele instituto de pesquisa e lá resgatou Charlie, agora pretende utilizar a imagem de Charlie para representar o grupo terrorista deles. E a partir de então nós somos convidados a ler a história para descobrir como vai acontecer as interações do Charlie na escola, como vai acontecer os próximos passos desse grupo terrorista, se eles vão acabar conseguindo colocar Charlie do lado deles, como vai ser o posicionamento de Charlie quanto a tudo isso, só lendo o volume para vocês descobrirem. Essa é uma obra que está em andamento, por enquanto tem 5 volumes no Japão, o volume 2 acabou de ser publicado pela Panini, tem preço de capa R$ 36,90 e nesse primeiro volume você ganha um marca-página muito bonito. E é uma obra fantástica, gente. Ele tem traços muito diferentes, muito únicos. Eu gosto bastante da maneira como é detalhado o rosto dos humanos. Não é um traço que lembra muito um mangá simples, sabe? Não são traços simples no rosto. Você consegue ver claramente as emoções. E aí, isso se contrasta muito quando a gente tem Charlie, que apesar de ser metade humano, a aparência dele lembra muito a de um chimpanzé normal. Então, é muito interessante esse contraste. Além disso, você consegue detectar melhor as emoções dos humanos, né? Você vê aqui a mãe dele bem expressiva, por exemplo, aqui ela preocupada, incerta, depois ela aqui brava por ele estar pulando em árvore, sendo que ele vai para a escola, então ele tem que se controlar um pouco para não chamar mais atenção do que ele já vai. Enquanto isso, o Charlie mantém um rosto muito simples, assim, sem muitas emoções, já que os humanos conseguem esboçar mais as emoções no rosto, enquanto a feição dele fica sempre neutra. Então a gente nunca sabe muito bem o que ele está pensando, até mesmo em situações mais complicadas, em debates na escola, que trazem situações muito complexas, como esse diálogo, que foi algo que me surpreendeu muito, porque você vê claramente as emoções dos humanos ali, depois a mãe dele, e ele mantém um rosto neutro, ele não tem muito um filtro que a gente tem quanto ao que responder. Às vezes a gente tá com raiva num debate e responde, gostaria, né, de responder algo mais direto, mas a gente não fala para não criar uma situação ruim. O Charlie já não tem muito isso, então ele acaba falando coisas que cria uma atmosfera meio complicada. Então, ele é um personagem muito interessante. Essa claramente não é uma obra simples e leve. Ele é um seinen, né, classificado na categoria seinen, então ele é para um público mais velho, né, mais adulto. Na verdade, ele é classificado aqui, aconselhado para maiores de 18 anos, mas não só isso, a questão de ser maior de 18 anos, vocês têm que entender que é uma obra que tem mais diálogos, que precisa de uma leitura mais atenta, não vai ser uma leitura rápida. Você vê que são vários diálogos que vão ser apresentados. Tem notas muito interessantes que ajudam na compreensão da história, que eu achei bem interessante também. Mas não é uma leitura rápida e simples, é uma leitura que requer mais atenção, mas mesmo assim não fica algo cansativo, maçante ou repetitivo, alguma questão. É muito bem escrita a história e te deixa interessado, preso nos personagens
querendo entender mais o que vai acontecer ali pra frente. São muitas questões sendo abordadas na história, mas muito bem conduzidas pela forma como a história é escrita. É uma história muito boa. Como tá em andamento, tem apenas 5 volumes, é bom porque é uma coleção que dá pra você ir comprando aos poucos, esperando uma promoção para comprar, então é bem tranquilo. Acabou de sair o volume 2, mas não precisa ter pressa para comprar, para vocês irem comprando, esperando desconto para comprar. Deem uma chance para esse primeiro volume, porque eu acho, para quem já ficou curioso sobre essa história, esse primeiro volume vai te fazer ter certeza que é uma obra fantástica. Foi com certeza um dos anúncios mais surpreendentes da Panini, apesar de ser uma obra que tá fazendo muito sucesso lá fora. Eu não via tanta gente comentando aqui no Brasil, então eu fui ler esse volume sem saber muito sobre a história e me surpreendeu completamente, porque é uma chuva de informações, mas muito bem escritas, e você fica curioso sobre tudo que vai acontecer na vida do Charlie, tudo que vai acontecer nesse mundo, né? A questão do terrorismo muito forte, e eu acho até meio intrigante isso, como a gente é acostumado com figuras específicas sendo figuras terroristas, e aqui é esse pessoal do combate ao crime com os animais que acabou se tornando extremista, chegando a um ponto tão extremo que vai para violência e vai para os meios mais incorretos, na verdade, né, de grupo terrorista a favor do direito dos animais. Parece algo até meio absurdo para a gente, no mundo que a gente vive, mas é interessante ver como os pais do Charlie, por exemplo, eles são a favor do direito dos animais, eles são veganos, né? Eu não sei se eles são vegetarianos ou veganos, tem uma parte na história onde ele fala. Os pais dele são veganos, então por isso ele cresceu sendo vegano, já que os pais dele são veganos. Então os pais dele são a favor dos animais, são veganos, né? Mas mesmo assim eles não chegam no extremismo que esse grupo terrorista chega. Então é uma obra interessante por mostrar os dois lados da moeda, trazer vários debates. Então é uma obra muito interessante. Eu recomendo muito, é uma obra surpreendente. Desde o primeiro capítulo ele captura a sua curiosidade e te deixa interessado sobre o decorrer da história e sobre o avanço do personagem Charlie, que com certeza é um personagem muito único. É uma obra muito original, eu acho que eu nunca vi algo abordando esses assuntos dessa maneira. É uma obra fantástica que eu super recomendo. Link, caso vocês tenham interesse em comprar, vai estar na descrição. E é uma obra que eu recomendo muito mesmo. Tem o padrão da Panini, né? Não tem orelhas internas, a capa é fosca, sem detalhes. Tem uma lombada muito bonita, inclusive vou deixar na tela para vocês uma foto que tem a lombada do volume 1 e 2. Eu gostei muito do padrão da lombada, vai ficar um esquema de lombada muito bonito. Aqui a parte de trás, novamente, né, como eu disse, preço de capa R$ 36,90 e recomendado para maiores de 18 anos. Uma obra fantástica, o Incidente Darwin, dê uma chance e com certeza é um dos anúncios mais impressionantes da Panini desse ano.